Olá, galera concurseira. Meu nome é Alexandre Portela e eu venho agora nessa aula falar sobre pirâmides. Gente, quero falar com vocês de uma forma prática, rápida, para a gente poder analisar e poder fazer exercícios. Perfeito? Então, vamos lá. É, a definição básica de pirâmide que você vai encontrar em todos os livros, inclusive na Wikipédia, é que pirâmide é formada por um ponto e um plano em que os dois são distintos, ou seja, o ponto não pertence a esse plano, no caso, uma figura geométrica fechada, um polígono, e a gente vai interligar esse ponto, tá, que ele vai chamar de ápex, vértice principal ou vértice da pirâmide. Ápex é um nome muito, como diria assim, ortodoxo, né? Mas ele indica o mais afastado, o mais longe. E aí esse ápex ligado por segmentos de retas até os vértices do polígono da base vão formar a pirâmide. Isso é que é a pirâmide. Então você vai pegar um polígono e ligar a um ponto no espaço e você vai formar essa figura tridimensional aqui. Esse polígono deixa de ser chamado de polígono para se chamar de base, aqui é o vértice principal, e esse segmento de reta que ele usou para ligar os vértices da base, ele vai chamar de aresta lateral, e a notação universal é L. Perfeito? A aresta da base, a base do polígono, a notação universal é o Bzinho. Perfeito? Então, L, aresta lateral, Bzinho, aresta da base. Gente, a gente vai ter também um segmento de reta que liga o ponto do vértice até o plano da base, de maneira perpendicular, formando 90 graus. Esse cara vai ser chamado de altura, H. Perfeito? Essa é a altura. Então, altura é a distância entre o vértice e o plano da base, formando 90 graus. Perfeito? Cara, para que essa maledeta dessa altura? Cara, a altura ela é ligada ao volume. E o volume, numa notação bem simples aqui, volume é superfície da base, área da base vezes altura, dividido por 3. Perfeito? Essa fórmula só dá para a gente provar por, no caso, álgebra linear. Então não é o caso agora. Beleza? Uma coisa que eu gostaria que você percebesse é o seguinte: sendo ela uma pirâmide, você tem um ponto ligando sempre todos os vértices da base, todas as faces laterais, que serão esses polígonos na lateral da pirâmide, serão triângulos, perfeito? Então, sempre ligando o vértice ao segmento da aresta da base. Então, aresta lateral é a aresta da base. Eles vão ser triângulos aí na nossa história. Perfeito? Tá certo? Então, continuando. Tipos de pirâmide. Você vai ter o que a gente vai chamar de pirâmide reta e pirâmide oblíqua. Cara, a diferença básica de pirâmide reta para pirâmide oblíqua é o quê? Na pirâmide reta, a altura cai dentro do polígono da base, enquanto na pirâmide oblíqua, a altura cai fora do polígono da base. Isso acontece porque quando você tem uma pirâmide reta, como o próprio nome diz, né, sendo ela um polígono regular ou não, a base, o que acontece? Essa pirâmide irregular, a altura é perpendicular ao plano da base. Tá? Então, por isso, ela é pirâmide reta e acabou. No caso da pirâmide oblíqua, você vai perceber que as arestas laterais em relação ao plano da base, elas formam um pequeno ângulo que você está vendo aqui. Perfeito? E esse ângulo ele é usado aí, inclusive, para você achar a altura ou achar a aresta. Mas isso daí é mais para EFUN e SpaceX. Então vai ser comentado mais à frente aí. Perfeito? Mais uma vez eu te lembro que para que serve a altura? A altura é usada na área da base vezes a altura dividido por 3 para nos dar o volume. Notação universal, superfície da base vezes a altura dividido por 3. Perfeito? Então, pirâmide reta, pirâmide oblíqua. Cara, para que essa história? Essa história é o seguinte: primeiro, a gente vai estudar normalmente as pirâmides retas. Então, dentro da ideia pirâmide reta, você vai ter o que a gente vai chamar de pirâmide regular. A pirâmide regular quer dizer que o polígono da base é uma figura regular e as suas faces laterais serão triângulos isósceles. Então, nas pirâmides regulares, as faces laterais são triângulos isósceles. Isso quer dizer o quê? Que todas as faces laterais, todas as arestas laterais são iguais, L, 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 tá vendo? Em todos tipos de polígonos regulares. E as arestas da base também são iguais, porque elas serão polígonos regulares. Então, por exemplo, L, 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 B, 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 aresta da base.
Pirâmide triangular, porque o polígono da base é um triângulo. Pirâmide quadrangular, porque o polígono da base é um quadrado. Pirâmide pentagonal, porque o polígono da base é um pentágono. Pirâmide hexagonal, porque o polígono da base é um hexágono. Cara, não esquece que, no caso, quando a gente trabalha com esse tipo de polígono que você está vendo aqui, a altura dentro das pirâmides regulares sempre vai cair no centro do círculo inscrito e do círculo circunscrito. Ou seja, ele coincide com o incentro e o circuncentro. Perfeito? Por isso esse O aqui. A altura, além de cair dentro da pirâmide, cai no centro da pirâmide. Perfeito? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, o centro está sempre dentro da pirâmide, porque ela é uma pirâmide reta e ela vai ser regular, quando, no caso, essa altura bate no centro do círculo inscrito do círculo circunscrito. Para terminar a ideia dessa ideia de pirâmide, aqui de pirâmide regular, existe o tetraedro. O tetraedro é um caso especial de pirâmide triangular quando a aresta da base é igual à aresta lateral. Perfeito? Ou seja, ele é formado por 4 triângulos equiláteros iguais. Tá? Então, o tetraedro é o caso especial de pirâmide regular, triangular, quando todas as suas arestas são iguais. Uma outra coisa que eu preciso que você tome cuidado é o seguinte: como as faces laterais são triângulos isósceles, no caso L, L e B, o apótema da pirâmide vai ser a altura da face lateral. O apótema da pirâmide será a altura da face lateral. Então, num triângulo isósceles, a altura ela é bissetriz e ela também é mediana da base do triângulo isósceles. Então, ela vai dividir aqui em 2 pedaços iguais. Perfeito? Então, guarda isso que a gente vai usar daqui a pouco. Cara, para você ter uma ideia, a gente vai ver a planificação das pirâmides regulares. Planificação de uma pirâmide triangular ou trigonal, planificação de uma pirâmide quadrangular ou quadrangular, uma pirâmide pentagonal ou de base pentagonal, certo? E aí o que acontece? Por exemplo, uma coisa que eu queria que você visse num caso de uma pirâmide regular, todos os triângulos que formam a sua superfície lateral são triângulos isósceles. Sendo eles triângulos isósceles, né, dando um zoom aqui para você ver, a área lateral seria a soma desses 3 triângulos aqui, seria superfície lateral 3 vezes a aresta da base vezes a altura do triângulo isósceles, que nesse caso vai ser o apótema da pirâmide, que ele é a altura da face lateral, dividido por 2, porque eles são triângulos isósceles. Se você vê uma pirâmide quadrangular, 4 vezes a aresta da base, apótema da pirâmide por 2, porque são 4 triângulos isósceles. Numa pirâmide pentagonal, 5 vezes. Então não esquece que a superfície lateral é o gênero da base, porque vai me dar um número de triângulos isósceles, no caso aqui o 5, né? Então 5 triângulos isósceles, 4 triângulos isósceles ali. E aí o que acontece? Essa área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Só que aqui a aresta da base, apótema da pirâmide dividido por 2. A área total, só para lembrar, é só somar a área da base. Né? Como o polígono da base é um polígono, no caso, regular, fica mais fácil de você enxergar isso aí. Perfeito? Você tem fórmulas para isso. E aí, cara, vem o fim da nossa história de pirâmide no estudo do apótema da pirâmide. Cara, o apótema da pirâmide, como você vai ver agora, ele pode ser estudado da seguinte maneira. Peguei uma pirâmide regular quadrangular, que é mais fácil de ver. Lembrando que o símbolo do apótema da pirâmide é o AP. Lembra disso? No caso, quando você tem a face lateral, como você está vendo aqui, ela sempre vai ser um triângulo isósceles. E no triângulo isósceles, a altura ela é mediana e bissetriz. Então vai formar 2 triângulos retângulozinhos aqui. Então, se ele te der a face lateral e a face da base, a aresta lateral e a aresta da base, é só jogar no teorema de Pitágoras, lembrando que aqui é B sobre 2, que é metade da base. Mas o problema é que ele não faz isso normalmente. Então eu tenho um problema. Existe uma relação entre a altura, o apótema da pirâmide e o apótema da base. Tá? Então sempre vai formar um triângulo retângulo. O apótema da pirâmide, a altura da pirâmide e a aresta da base. Guarde isso sempre aqui nesse ponto médio. Perfeito? Ponto médio da face lateral.
Então, o apótema da pirâmide é ao quadrado, mas o apótema da base é ao quadrado, a altura é ao quadrado. O apótema da base não é dividido por 2. Perfeito? Que no caso do quadrado, o apótema do quadrado é ao lado por 2. Perfeito? Então, você já viu como é que isso funciona. Tá? Então, se você não conhecer as fórmulas de apótema, se você não conhecer as fórmulas de área, você está ferrado. Beleza? Então, meu nome é Alexandre Portela, a gente viu o básico de pirâmide. Próxima aula, exercícios. Perfeito? Nos vemos aí.